Olá, boa tarde. Bem-vindos à nossa jornada de webinars. Esse é o nosso 6º encontro e os anteriores se encontram no link abaixo da descrição. Meu nome é Danilo Konishi, sou engenheiro de aplicação da Lense Brasil e hoje eu falei para vocês sobre o tema Programação Orientada a Objetos e suas possibilidades. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, @Lense Brasil. Bom, vamos lá, pessoal? Hoje eu falei para vocês, então, a respeito da Indústria 4.0, Programação Orientada a Objetos, Application Template Lense, Showcase Lense e depois eu farei algumas considerações finais. Bom, no nosso terceiro webinar eu falei um pouco sobre a Indústria 4.0. Nós concluímos que, unindo produtividade, qualidade, individualidade, flexibilidade, junto com a eficiência de recursos e com as últimas tecnologias de comunicação e informação, isso é a Indústria 4.0. Mas para fabricarmos máquinas cada vez mais flexíveis, que entregam uma alta produtividade, qualidade e uma individualidade de produtos, o que nós precisamos ter? E a resposta para tudo isso, então, é o software. Então, o software realmente é a chave para o futuro, para que nós possamos, então, equilibrar essa balança. Nós acreditamos que, a partir do software, vamos conseguir, então, cada vez mais máquinas mais modulares, flexíveis, né? Que entregam um alto grau de automação e também, então, uma maior usabilidade e também um maior grau de qualidade e produtividade. Bom, mas apenas o software é suficiente? Então, podemos visualizar no gráfico mostrado que antigamente pouco era investido em software e hoje em dia um pouco mais e no futuro também cada vez mais é investido. Mas podemos ver também que a parte mecânica, o investimento da área mecânica continua sendo a base do negócio para os fabricantes de máquina e tendo grande relevância ainda. Bom, falei do software um pouquinho para vocês, mas apenas o software não é só suficiente para a resolução desses problemas. Por quê? Vamos imaginar que o fabricante de máquina pequeno, que desenvolve uma máquina só, ele tenha, por exemplo, uma máquina simples, que vai desenvolver, a sua qualidade não é tão crítica e não vai ter problema nenhum em desenvolver essa máquina, mas porém esse conhecimento fica só em um desenvolvedor da máquina. E a partir do momento que essa máquina desse fabricante vai crescendo e o desenvolvedor da máquina vai utilizando o mesmo programa para expandir essa máquina, dependendo de como for, ele pode gerar um problema na parte de programação, porque o seu programa pode se tornar confuso, mais complexo, se tornando o famoso programa espaguete ou novelo de lã. Então, a partir desse momento, como desafios então da expansão dessa parte de máquinas, do crescimento dela, e aí vai aumentando mais pessoas na equipe também da parte de desenvolvimento e a parte de service também desse fabricante de máquina, então surge a necessidade de padronizar o software para que não tenha problema, então, de toda a equipe entender o que está acontecendo nesse programa da máquina. Bom. E, obviamente, também, então, como eu falei anteriormente, vai crescendo essas equipes, porém, essas equipes serão sempre enxutas, tanto a parte de desenvolvimento quanto a parte de suporte técnico desse fabricante de máquina. Então, essas equipes que são enxutas precisarão também todas saberem o que está acontecendo na máquina e não apenas uma pessoa. Então, com o aumento da complexidade da máquina, conforme vai aumentando, até para atender a demanda de entrega prazos de entrega de máquina, para desenvolvimento de máquinas, conforme vão aumentando seus módulos de máquinas, a ideia seria então a parte de utilização de software não só estruturado, mas também modular. E além disso, a ideia seria utilizar módulos parametrizáveis, com uma ideia então de configurar e parametrizar esses módulos em vez de programar. Dessa forma, reduzindo o tempo de desenvolvimento das máquinas dos clientes. E também a parte de diagnóstico de máquinas e desenvolvimento. A parte do ladder não é mais tão viável para a depuração de erros complexos. Então, com relação então, com o trabalho de equipes de programadores, são necessárias técnicas de TI.
Então, em software industrial, estamos chegando ao mesmo ponto em que os programadores de TI chegaram há 30 anos atrás, com a parte de programação, ou seja, do C para o C++. Bom, fazendo uma pausa então de tudo que eu falei para vocês, comecei falando sobre a indústria 4.0 e todos esses desafios que ela proporciona com as demandas dos seus clientes, com cada vez mais a necessidade de máquinas mais flexíveis para entregar produtos mais customizados e, no caso, chegando no lote unitário. Como solução, encontramos então a parte de software estruturado, mas percebemos também que só o software estruturado não é suficiente, precisamos do software modular. E aí, nesse ponto, agora chegamos na parte de programação orientada a objetos, que é onde eu gostaria de chegar. Bom, e o que seria programação orientada a objetos? Basicamente, programação orientada a objetos é um paradigma de programação, que nada mais é a forma como se desenvolve um código. Tem outros tipos de paradigmas de programação também, como o paradigma estruturado, funcional e outros também que podemos citar. O paradigma estruturado, ele funcionaria parecido com o fluxograma, ele flui muito mais rápido que outros paradigmas, porém, caso se esse programa cresça muito rápido, essas variáveis podem ficar interconectadas, interligadas, causando um programa complexo e confuso. A programação orientada a objetos, o conceito dela, a ideia, seria em reunir as variáveis e funções de partes dos programas que são similares em uma unidade. Eu vou reunir essas variáveis e funções em uma unidade que eu chamo essa unidade de objeto. E a partir desse momento eu passo a modularizar parte do meu software. E além disso, eu passo a chamar então as minhas variáveis de propriedades e as minhas funções de métodos. Eu posso, então, dividir em 4 pilares a programação orientada a objetos, em abstração, encapsulamento, herança e poliformismo. Bom, então a parte de abstração, basicamente, ela visa reunir, a parte de abstração procura, então, se focar mais nos aspectos mais importantes desse objeto que eu estou desenvolvendo. Como, por exemplo, como posso dizer? No que esse programa irá executar dentro da máquina. E eu tenho 3 aspectos que eu tenho que prezar, que eu tenho que me focar, que seria a identificação desse meu objeto, as propriedades dele e seus métodos. Como exemplo aqui, eu tenho um cachorro. Vamos imaginar que eu estou desenvolvendo um programa, um código que seria um bicho virtual. Por exemplo, um cachorro virtual. Então, eu teria, na parte de abstração, eu teria que, primeira parte da abstração, identificar ele, vou criar um nome para o meu cachorro virtual. Segundo, as propriedades dele, os dados dele como raça, idade, peso e assim por diante. E em terceiro, os métodos. O que ele vai fazer esse meu cachorro virtual? Vai latir, vai comer, vai passear e assim por diante. Bom, outra parte outro pilar da programação orientada a objetos seria o encapsulamento. O encapsulamento, ele proporciona uma segurança na aplicação. Por quê? As suas propriedades ficam encapsuladas nesse objeto e não ficam acessíveis ao programador. Dessa forma, gerando então uma caixa preta da aplicação, tendo apenas interfaces de leitura e escrita, e também então gerando uma proteção ao projeto e uma redução de erros de configuração, já que o programador irá apenas utilizar as interfaces de entrada e saída e não irá mexer no núcleo desse objeto. Bom, outro pilar, então, da programação orientada a objetos seria a parte de herança, que é uma grande vantagem da programação orientada a objetos, que lhe preza, então, a reutilização de códigos. Então, vamos imaginar, então, que eu tenho uma classe mamíferos. Dessa minha classe, eu consigo ter subclasses que eu consigo gerar, então, por exemplo, um cachorro e um gato, da minha superclasse mamíferos. Então, dessa forma, eu consigo reduzir muito o meu tempo de desenvolvimento de programas, reutilizando meus códigos. Bom, outro pilar seria o poliformismo. Bom, a ideia do poliformismo é parecida com a ideia da herança, porém, como posso dizer, eu tenho uma superclasse mamíferos e as minhas subclasses terão métodos diferenciados. Por exemplo, eu tenho minha superclasse mamíferos e as minhas subclasses cachorro, macaco e baleia.
E em cada subclasse, o meu método locomoção irá responder de uma forma diferente. Por exemplo, o cachorro vai andar, o macaco vai pular e a baleia vai nadar. Então, cada método irá responder de uma forma diferente, mas da mesma forma eu estou reutilizando o meu código, aproveitando, reduzindo o tempo de desenvolvimento da minha programação. Bom, e no nosso software Lens também, que é baseado em Codesys, as nossas classes são blocos de funções. Cada instância desse function block chamamos de objetos, então cada declaração dessa classe nós chamamos de objetos, e a funcionalidade de cada classe nós chamamos estão distribuídas em métodos. E também deixar o campo vazio desse function block ajuda na herança, que seria a reutilização do código. Também é possível a parte então de encapsulamento desse meu objeto, caso eu queira utilizar apenas interface de leitura discreta para proteger minha aplicação também. Bom, e o que a Lens possui para auxiliar os clientes como soluções? A Lens possui o Application Template da Lens e o PAC-ML. Ambas são soluções que prezam a modularidade de máquina e software estruturado, na qual é possível dividir entre módulos de máquinas os programas. Dessa forma, dividindo os trabalhos entre equipes. Uma equipe desenvolve uma parte da máquina, outra equipe desenvolve outros módulos de máquina, e depois é possível reunir todos para o startup da máquina. E não só isso, como é um padrão de software, todos os programadores e até a equipe de service saberá o que está acontecendo e onde acessar partes específicas desse software, não apenas uma pessoa. Dessa forma, é possível, então, delegar a responsabilidade para toda a equipe, não apenas para uma pessoa que está desenvolvendo o software da máquina. Bom, o PAC-ML basicamente é um padrão industrial para máquinas de embalagem, na qual esse padrão visa, como vantagens, a fácil integração em uma linha completa, porque como segue o mesmo padrão, mesmo que não seja no mesmo fabricante, ele terá uma fácil integração numa linha, porque segue esse padrão de comunicação e tudo mais. Aumenta também a parte de produtividade, porque todas as variáveis relacionadas à parte de produtividade já estão padronizadas e de fácil acesso, e também terá uma flexibilidade econômica, porque, utilizando esse padrão, todos os operadores que já tiverem esse treinamento saberão onde acessar e como operar esse padrão de máquina, e também saberão como diagnosticar essas falhas que possuem essas máquinas. E a solução do Application Template Lens é uma solução da Lens para software estruturado e modular, na qual a gente então também visa modularizar as máquinas para reduzir o tempo de fabricação da máquina e desenvolvimento, com módulos pré-testados já e assegurados. E aí também toda a parte então de controle de estados de máquinas podemos fazer a partir de forma hierárquica, onde um módulo de máquina controla os outros módulos. Então, desse modo, fica muito mais fácil o controle então dos estados de máquinas. Então, aqui podemos visualizar estados de máquinas então que eu me refiro: inicialização, máquina pronta, manual, automático, service, modos que eu posso definir da minha máquina, e também a parte de falhas, o que é muito importante. Como eu consigo reunir todas as falhas dos meus módulos em um lugar só, fica muito mais fácil a minha parte de diagnóstico da minha máquina completa. E a parte de visualização também é um ponto muito importante, pois ele auxilia tanto na parte de desenvolvimento da máquina, quanto na parte de diagnóstico da máquina já em operação. Bom, e tudo isso utilizando os blocos FAST da Lens. Caso vocês tenham perdido esse webinar, confira o nosso segundo webinar, onde lá é bem explicado a respeito dessa tecnologia da Lens, onde são blocos já tecnológicos, que já têm funções tecnológicas e cinemáticas de robôs também, onde a ideia é reduzir em até 80% o desenvolvimento de uma máquina. E aqui temos alguns blocos FAST da Lens, que posso citar então como sincronismo de eixos e correção, Electronic Gearbox, Winder Dancer Tension, que seria a parte de bobinamento e desbobinamento, Pick and Place, que seria a parte de robótica, e Stacker Crane, que seria aplicações de transelevadores. Bom, agora eu falei para vocês uma demonstração com o nosso showcase, onde é composto por um CLP 3200,
junto com nossos drives i700. Utilizarei o meu software da Lense, o PLC Designer. E eu programarei do zero, então, o nosso case de bobinamento, que é composto por um eixo desbobinador, um eixo bobinador e um eixo alimentador. Bom, vamos lá então, pessoal? Bom, já tenho o meu software aberto aqui, então. Já abri do zero, então, novo projeto. Já nomeei aqui o meu projeto. Vou clicar em OK. E agora eu vou escolher meu hardware. Eu escolhi aqui o PLC 3200 e vou escolher o template Fast Standard. OK. E agora está carregando. Bom, esse é o nosso software PLC Designer versão 3, né? Então, ele é baseado em Codesys. Então, ele segue o padrão da IEC, com as 6 linguagens de programações que podemos utilizar também para programar. Então, ele é um software realmente bem amigável para se programar. Então, caso você não queira programar de uma forma, consiga utilizar outra linguagem de programação também. Bom, ok, meu Application Template está aberto. Vocês podem ver que tem várias pastas. À primeira vista pode parecer confuso, mas posteriormente você verá que ele fica muito bem organizado e você vai ver que fica mais fácil de trabalhar com ele. Bom, vou mapear então a primeira vez meu software, mas antes disso vou mapear minha parte de comunicação Ethercat, que ele vai comunicar com meus drives i700. Ok. Vou comunicar a primeira vez, então. Ok, então já está comunicando meu PLC e agora eu vou mapear minhas I/Os. Após mapear minhas I/Os, vou mapear meus drives também, que já estão comunicando com o meu PLC. Ok. Certo. Feito isso, eu farei algumas configurações da minha parte de I/Os também, então, no meu programa. Lembrando que eu já tenho módulos pré-prontos para minha aplicação, já foram testados e validados. Então, pode. Bom, eu estou apenas agora configurando minha parte, então, na parte, nomeando algumas tags das minhas entradas digitais e analógicas que eu iria utilizar no meu programa. Agora eu vou identificar, então, meus eixos e configurá-los. Meu primeiro eixo vou chamar de Main Drive, que esse será meu drive alimentador ou a calandra do meu case. O próximo eixo que eu vou utilizar aqui, vou chamar de Winder 1, que seria o meu desbobinador. E o meu bobinador eu vou chamar de Winder 2. Aqui no caso vocês podem ver que eu tenho 2 equipamentos, mais 3 drives, porque a linha 700 eu possuo então tanto a versão single drive, quanto uma versão double drive, que no caso seria então em um único hardware eu consigo ter controle de 2 servos independentes também. Então, às vezes isso pode auxiliar muito na parte de
espaço de painel também para o cliente. Vou fazer uma configuração apenas da parte de alimentação, que a minha rede é 230 volts. Bom, ok, configurei já meus eixos, uma parte dos meus eixos já. Vou online só uma vez para poder configurar as outras partes. Bom, por enquanto só estou compilando o software então. Ele está descarregando parte do projeto já no CLP. Bom, e lembrando então que nessa parte do CLP da Lens aqui eu estou utilizando minha linha de I/Os remotas IO1000. No caso estou usando um módulo de 8 entradas, um módulo de saída de 8 saídas e um módulo de 2 entradas analógicas de 0 a 10 volts. Bom, já então está operacional os meus eixos, aqui eu posso visualizar, e vou terminar de configurar outras partes da minha máquina. Eu vou configurar meus motores. Aqui no caso, como é um motor Lens que eu estou utilizando, eu posso, na plaqueta da Lens já possui uma identificação, que seria o C86, o que já facilita muito a parte de programação também. Caso se não fosse um motor Lens, eu teria que identificar cada ponto, cada parâmetro na minha aplicação. Ok, configurei o primeiro motor. Agora eu vou configurar um pouco da parte mecânica do meu eixo do feeder. Vou definir aqui o meu feed constant, que seria relativo basicamente a quanto de uma revolução do meu motor ele representa em unidades. Como ele vai ser minha calandra, eu tenho que falar no meu programa o quanto que ele vai se deslocar. No caso, eu colocaria o perímetro do meu rolo, que seria em milímetros. Agora eu vou definir os meus motores dos bobinador e desbobinador. Bom, ok, primeiro motor foi configurado, vou configurar o segundo motor.
som. Bom, configurei então meu segundo motor e agora eu vou configurar a parte mecânica, tanto do meu desbobinador quanto do meu bobinador. Aqui eu vou deixar ele em módulo 360 graus e o outro também. Ok, posso configurar já parte dos meus eixos. Agora eu vou inserir meus módulos de máquina. Bom, começando então a falar um pouco sobre o Application Template da Lense. Aqui eu tenho então meu módulo árvore, onde eu vou configurar definir a hierarquia dos meus módulos de máquina. Por enquanto eu só tenho apenas meu Machine Control. Eu tenho minha visualização principal e vocês verão posteriormente que eu vou poder acessar outras. Bom, pessoal, tivemos um pequeno probleminha técnico aqui com o som, mas já foi restabelecido. Enquanto isso, eu só estava adicionando os módulos de máquina, que podemos ver aqui então. Eu adicionei o módulo feeder, que seria o alimentador, o módulo do desbobinador e o módulo do bobinador. Além disso, também adicionei já aqui na minha árvore e já defini também a hierarquia, que esse será o mestre, os demais serão os meus eixos. Bom, e em cada módulo também eu tenho que definir então quem serão os eixos que irão trabalhar também. Como vocês podem ver já o conceito de orientado objeto, né? Eu tenho o meu módulo e aqui apenas eu vou definir uma interface, por exemplo, agora eu vou definir o eixo que irá trabalhar em cada eixo, em cada módulo de máquina. No feeder eu usarei o main drive. No desbobinador, o mestre, que ele vai mandar a referência de velocidade, vai continuar sendo meu main drive, que seria o meu feeder. E o drive próprio, que vai ser o desbobinador, eu vou chamar de um winder 1. A mesma coisa para o bobinador, main drive. E o bobinador eu vou chamar de winder 2. Ok. Nomeei então minhas variáveis. E já coloquei o endereçamento também dos meus submódulos. Beleza. Bom, e o que mais podemos visualizar então? Vamos ver então o meu bobinador. A estrutura do meu bobinador, vocês podem ver então que ele vai ter alguns
estados de máquina, como vocês podem ver, e tudo já está pré-programado. Como vocês podem ver, então, meu módulo já está pré-pronto. Então, algumas configurações já feitas para a aplicação. Então, em cada estado de máquina, inicial, pronto, já tem uma programação pré-pronta do que irá acontecer. Por exemplo, a parte de inicialização vai estar desabilitado o eixo, e quando o drive estiver pronto já, ele vai habilitar, já vai estar magnetizado o meu motor. E aí eu tenho meus estados de máquina, como por exemplo, parte manual, como podem ver que essa parte do bobinador, ele vai funcionar com dancer, controle dele. Então eu tenho aqui na parte do manual, ele vai ter já a parte de ensinar os limites mínimos e máximos do meu dancer também já, né? Essa rotina. E além disso, então, tem a parte automática também, que vai já mandar sincronizar a velocidade e mandar ligar o controle pelo dancer. E na parte de controle cíclico, que está sempre rodando no meu projeto, eu tenho meu bloco Fast, o Winder Dancer Control, que já está aqui configurado já. Como vocês podem ver, tudo está bem de fácil acesso e bem organizado. Aqui eu tenho aqui uma parte de programação também que eu vou tirar o comentário para utilizar no meu programa, que seria a parte de controle do meu dancer. E o mesmo para o meu desbobinador também podemos visualizar então que se eu for na parte então de Cyclic Motion, eu tenho meu bloco também controle de tensão. Então um é controle de tensão, o outro controle de dancer que estamos utilizando no nosso case. Bom, ok. E agora eu vou comunicar novamente. Tem alguma falha aqui, que está faltando uma biblioteca. Vou adicionar a biblioteca dos blocos Fast da Lindsay. Ok. Está carregando ainda as bibliotecas. Bom, o que eu fiz até agora, na verdade, então, foi apenas configuração dos motores, né, da parte mecânica. Adicionei alguns módulos de máquina, como feeder, bobinador, desbobinador. Adicionei eles então na parte hierárquica, também na parte da árvore, do módulo de máquina. E agora vou online novamente. Ok. E agora está sendo feito o download da parte de configurações feitas offline. De configurações de motores, os drives, parte mecânica e outras partes também adicionais. Ok, estou já online. E agora tem só uma falha que seria o Safety Coffee ativo. Se eu for na parte de visualização, então, eu posso ver meus módulos de máquinas já organizados na minha visualização e facilmente eu consigo já acessar também cada módulo de máquina que eu desejar. Por exemplo, a Machine Control. Eu consigo, se eu quiser também, forçar algum estado de máquina para simular uma parte da máquina, sem problemas.
já está em ready. Se for inicialização, ready. Meus eixos já estão habilitados agora. Então, se eu for visualizar aqui, consigo visualizar também algumas correntes dos meus eixos magnetizados. Ok. Bom, já está tudo magnetizado já. Além disso, também, eu vou mostrar para vocês, eu consigo também, então, simular também o funcionamento dos meus eixos. Por exemplo, eu consigo aqui forçar para rodar algum eixo, ver algum estado também, o que está acontecendo no meu equipamento, valores de velocidade, posicionamentos e assim por diante também. Bom, agora no meu bobinador eu vou configurar o meu home, na verdade as posições do meu dancer, né? E para isso eu tenho que colocar na minha posição do manual. Então eu vou na parte do meu bobinador. E agora, se eu for aqui, eu posso visualizar que está habilitado a parte para ensinar os limites do meu dancer. Então aqui eu posso estou na posição baixa. Então se eu setar aqui, já ensinei meu limite mínimo. E se eu subir minha alavanca, eu vou ensinar meu limite máximo. Bom, após fazer isso, eu já posso ir para a parte então automática, onde eu irei habilitar tanto a parte de controle de tensão, quanto a parte também de controle do dancer. E o meu dancer tem que ir para a parte central. Mas antes disso eu vou fazer umas configurações que eu esqueci da parte de ganhos, para deixar o eixo mais rígido. Ok, vou para a parte do Machine Control agora e vou para o Ready e vou para o automático. Agora eu posso visualizar já que meu dancer já está na parte central. Então, se vocês forem visualizar o case do bobinador, vocês verão já então que aqui está na parte central já o meu bobinador, e se eu tentar mudar, ele irá tentar corrigir a posição do meu dancer para a parte central. Então, esse seria o eixo então do desbobinador, que teria o controle de tensão. Então, sempre que for tensionar, ele irá tensionar um valor de tensão que eu estou definindo. Aqui, no caso, é 3 Nm. E esse eixo seria o eixo main drive, né, que seria o alimentador ou a calandra, que irá puxar e irá definir a velocidade tanto do desbobinador quanto do bobinador, ok? Então, todos eles estão trabalhando em sincronismo com o eixo, o main drive no caso. Bom, ok, já estão aparentemente estáveis ambos os eixos, tanto bobinador e desbobinador. Agora eu irei rodar o main drive, que seria o feeder. Estou no automático já. E então, no User Interface, no meu programa eu poderia definir também o set point de velocidade e tudo mais, mas no exemplo de hoje eu vou fazer o meu set point por aqui. Tudo bem, pessoal? Bom, então aqui eu vou definir uma distância, eu vou deslocar, por exemplo, 100 mil milímetros. Eu vou definir uma velocidade de 1.500 milímetros por segundo. Definir minhas acelerações e desacelerações. Ok. E vou fazer um movimento relativo. Então, podemos visualizar então na aplicação que tanto o bobinador quanto o desbobinador estão trabalhando bem. O dancer está bem equilibrado,
não está apresentando problema nenhum na aplicação. Então, se formos visualizar também, tanto a parte de diagnósticos da máquina também, então, por exemplo, a minha corrente da minha calandra, como está? Tudo bem, está uma corrente boa, a utilização também do drive está muito boa também. Da parte do desbobinador, o winder 1, está ok também, que está 0,38 amperes, para um motor de 1.3, está muito bem. E a parte do meu bobinador, podemos ver também que está com 0,4 amperes, então está funcionando muito bem. Então, todos os estados da máquina, tanto a utilização da temperatura do meu drive, quanto do meu motor, eu posso visualizar por aqui também, que está tudo ok. Posso ver gráficos também de utilização da minha aplicação, que facilita muito o diagnóstico de futuros problemas mecânicos na máquina também, ou de instalação, caso um cabo de feedback tenha sido instalado incorretamente. Bom, já foi feito então, rodou para um lado o bobinador. Então, se eu for definir então um outro set point inverso, agora então o desbobinador funcionando como bobinador e o bobinador como desbobinador, eu posso também configurar e consigo rodar a minha máquina e posso ver que ela está estável. Bom, simulando aqui então também, posso simular algum distúrbio na máquina. Podemos ver então que ele vai sempre manter, mesmo que ocorra algum imprevisto na máquina, uma colisão, material, algo do tipo, então ele irá se autocorrigir também. Bom, aqui tem meu módulo de máquina, ok, a parte de vou ver os estados de máquinas também. Beleza. Bom, então aqui podemos usar, caso minha máquina fosse muito maior do que essa que eu estou mostrando para vocês, vocês podem ver que fica muito mais fácil de gerenciar e controlar todos os meus eixos e diagnosticar falhas também que podem ocorrer na minha máquina. Bom. Ok, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, essa parte do Application Template. Bom, obviamente essa aplicação ela foi testada, não foi feita da noite para o dia. Cada módulo foi configurado e tudo foi testado, cada um. A aplicação de bobinamento não é uma aplicação fácil. Quem é da área, quem trabalha nisso sabe. Mas o objetivo de mostrar para vocês dessa aplicação é realmente isso, para vocês verem que uma aplicação complexa com bobinamento, se for bem configurado e tudo, com o Application Template, com seus módulos de máquina, pode se tornar uma coisa menos complexa. Bom, e as considerações finais então, pessoal, como eu disse anteriormente, né, foi tudo pré-testado para poder demonstrar para vocês essa aplicação, mas programação orientada a objetos não é uma coisa fácil, requer uma mudança de concepção do projeto em comparação à programação tradicional. Então, o programador de máquina tem que abrir a mente para que enxergue que esse conceito de programação orientada a objetos pode ter um trabalho maior no começo, mas posteriormente ele terá grandes ganhos também, então, né? Bom, então e o conceito que vocês puderam ver também hoje, vocês viram que muita coisa eu apenas configurei, não programei nada. Então a ideia de programar, parametrizar em vez de programar no nosso setor vai ser uma coisa cada vez mais comum. Então vocês viram que parametrizei apenas alguns parâmetros e consegui rodar a minha máquina sem problema nenhum. Então a chave então, da programação orientada a objetos também é a geração automática de código. Vocês viram que eu consegui inserir no módulos de máquina, gerar o meu código, mudar algumas coisas. Então a partir desse módulo de máquina eu consigo também reaproveitar e melhorar meu programa também. Bom, e era isso então que eu queria falar para vocês, pessoal. Mostrar essa parte do Application Template e suas facilidades. Gostaria de agradecer a participação de todos no nosso webinar. Esse é o nosso último webinar do ano. Gostaria, além de agradecer também, e pedir para vocês conferirem, então, as nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, @LensBrasil,
onde lá nós vamos mostrar nossas novidades e também aguardem nossos futuros webinários e o que mais aguardar como novidade para 2021. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado e boa tarde.